Um menino de rua, de apenas 12 anos, entra em uma oficina de mecânica. Riem dele, zombam, mandam que vá embora. Mas então, diante de todos, ele saca do bolso uma chave inglesa enferrujada e diz: "Não vim pedir esmola, vim oferecer minhas mãos." Ninguém imagina que, naquele instante, o garoto está prestes a calar o bairro inteiro e mudar seu destino para sempre. Antes, deixe o seu curtir para apoiar o nosso trabalho e comente de onde você está assistindo esta história, para eu saber até onde ela chegou. O barulho metálico ecoava na rua estreita, marteladas secas, o chiado de solda, o ronco grave de motores sendo testados. A oficina mecânica do Zé fervilhava de homens suados, cheirando a graxa e óleo queimado. O sol do meio-dia queimava o asfalto e fazia o ar tremer. Foi nesse calor sufocante que uma sombra miúda surgiu na porta. Um menino magro, descalço, as roupas rasgadas, o rosto encardido de poeira e fome. Os olhares se voltaram para ele. Silêncio breve. Depois, uma gargalhada estourou de um dos mecânicos. "Olha só o que o vento trouxe! Um ratinho de rua querendo ar-condicionado." As risadas se espalharam, altas, cruéis. O menino, porém, não recuou. Endireitou o corpo, encheu os pulmões e falou com voz firme, mesmo que a barriga roncasse como tambor. "Não vim pedir esmola. Vim oferecer minhas mãos. Me deem comida e eu resolvo o problema." A frase cortou o ar como faca. Alguns homens trocaram olhares confusos, outros balançaram a cabeça em deboche. Um deles, careca e com o braço tatuado de pistões e chamas, jogou uma chave inglesa no chão aos pés do menino. "Tá bom então, gênio. O que é que você vê nesse carro aqui?" Apontou para um sedã cinza no elevador hidráulico. "Tá fazendo um barulho infernal desde ontem e ninguém resolveu." O garoto avançou sem hesitar. A cada passo, ouvia o ranger das botas dos homens se movendo para cercá-lo, como predadores cercando uma presa. Ele ignorou. Encostou o ouvido perto do motor, fechou os olhos, ouviu o ritmo metálico como quem ouve música. E então murmurou: "Correia frouxa." As risadas explodiram de novo. Um mecânico quase caiu da cadeira de tanto gargalhar. "Correia frouxa? Tá de sacanagem? A gente mexe com isso o dia inteiro, moleque." O menino não se abalou. Pegou a chave inglesa caída no chão como se fosse uma extensão natural da sua mão e ajeitou um parafuso com delicadeza. O motor, antes roncando irregular, ganhou suavidade. O silêncio caiu sobre a oficina. Ninguém riu dessa vez, mas em vez de aplausos, vieram os resmungos. "Deve ter sido sorte. Criança de rua não entende de carro, entende de pedir moeda no farol. Olha a audácia desse pivete." Antes que pudesse responder, o menino notou outra coisa. Seus olhos estreitaram. Ele pediu para ligarem de novo o motor. Um detalhe, quase imperceptível, escapava aos ouvidos comuns, mas não ao dele. "Isso não é só correia. O rolamento está quase cedendo. Se não trocar, esse carro vai parar de vez." O silêncio agora era diferente, pesado, incômodo. O careca tatuado se aproximou, encarou o menino e depois conferiu o que ele tinha dito. O rosto endureceu. Não era mentira. As risadas desapareceram. O garoto respirou fundo. A fome ainda queimava no estômago, mas o peito parecia cheio de algo maior. Coragem. Ele enfiou a mão no bolso e apertou a velha chave inglesa que carregava consigo. O metal gasto estava quente pelo sol, mas para ele era quase um amuleto. A única herança de seu pai, Rogério Alves, um nome que já havia brilhado no automobilismo local, mas que hoje não passava de um eco distante. Os homens não sabiam, mas aquele garoto tinha sido criado em meio a motores, sons de pneus queimando no asfalto e histórias de corridas que nunca chegaram ao fim. Tudo ruíra com um acidente trágico que levou Rogério ao esquecimento. Desde então, o menino vivia na rua, rejeitado pelo bairro que um dia aplaudiu seu pai. Agora, no meio daquela oficina hostil, ele tinha decidido se levantar. "Qual é o seu nome, moleque?" perguntou finalmente o careca em tom menos debochado.
O garoto hesitou por um segundo, como se dizer o nome fosse perigoso, mas respondeu: Lucas. Lucas Moreira. Alguns mecânicos franziram a testa. Moreira. O sobrenome soava familiar, mas ninguém fez a conexão imediata. Pois olha, Lucas, disse o dono da oficina. Zé, um homem barrigudo com bigode espesso. Aqui não é abrigo, não. A gente não tem tempo para brincar de creche. Vai catar lata que você ganha mais. O menino sentiu o rosto arder, queria gritar, queria dizer que não estava brincando, que podia provar. Mas a voz não saiu. Em vez disso, segurou ainda mais forte a chave inglesa no bolso. Foi então que uma voz diferente ecoou. Deixa ele tentar, pai. Todos se viraram. Na porta lateral, Carolina, filha do dono da oficina, surgia com um macacão manchado de graxa, os cabelos presos num rabo de cavalo improvisado. Os olhos dela não tinham o mesmo desprezo dos outros. Eram curiosos, atentos. Ele já mostrou mais do que sorte, continuou ela. Se tiver coragem de encarar essa oficina cheia de língua venenosa, merece pelo menos uma chance. O burburinho aumentou. Alguns concordavam, outros bufavam em discordância. O dono da oficina resmungou, mas não respondeu de imediato. Lucas aproveitou o momento de hesitação e encarou Carolina. Não sabia explicar, mas sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, alguém acreditava nele. Enquanto isso, um carro importado encostava na calçada, chamando atenção pelo brilho da lataria e pelo ronco afinado. Dele desceu um homem de terno caro, óculos escuros e um sorriso de desdém. Era o tipo de cliente que gostava de mandar mais do que pedir. Quem é que vai mexer na minha máquina hoje? Perguntou alto, como se quisesse que todos ouvissem. Antes que alguém respondesse, ele notou Lucas parado perto do carro cinza, ainda no elevador. O homem franziu a testa, depois riu com sarcasmo. Mas o que é isso? Agora a oficina virou creche mesmo? A tensão voltou instantânea. Alguns mecânicos evitaram olhar para Lucas. O garoto, porém, não desviou o olhar. Sentia a garganta seca, mas não podia mostrar fraqueza. O homem rico se aproximou, abaixou-se até quase encarar o garoto olho no olho e disse com veneno: Menino de rua só serve para sujar o chão, não para mexer em carro. As palavras foram como um soco. Lucas engoliu em seco. Por um instante quis correr, sumir dali. Mas alguma coisa dentro dele não deixou. Lembrou-se do pai, lembrava-se de como Rogério nunca abaixava a cabeça. Respirou fundo e respondeu, firme, com calma, que surpreendeu até a si mesmo. Talvez. Mas hoje vou mostrar que minhas mãos sabem mais do que o senhor imagina. O burburinho explodiu de novo. Alguns mecânicos riram nervosos, outros arregalaram os olhos. Carolina apertou os lábios como quem segura o fôlego. O homem rico endireitou o corpo, ainda rindo de deboche. Pois bem, se é tão esperto, moleque, descobre por que o meu carro está falhando. Ele entregou a chave do veículo, jogando-a no chão. Lucas a pegou com cuidado, como se fosse algo precioso. E sem dizer nada, abriu o capô. O motor reluzia como joia, mas havia algo errado. Lucas inclinou o ouvido, fechou os olhos, tocou levemente algumas peças. O barulho, o cheiro, até a vibração metálica contavam uma história que só ele parecia ouvir. Depois de alguns minutos falou. O problema não está no motor, está no sistema de combustível. A bomba está puxando ar. Se continuar assim, vai falhar de vez e pode causar um acidente. O homem rico zombou. Ah, claro. E você sabe mais do que engenheiros pagos a peso de ouro? Mas o dono da oficina, curioso, conferiu. Quando percebeu que o menino estava certo, o rosto ficou vermelho. É isso mesmo? A bomba está quase indo para o saco. O silêncio tomou conta da oficina mais uma vez. Lucas respirava rápido, o coração disparado. Não sabia se tinha ganhado respeito ou criado novos inimigos. Mas uma coisa era certa, não era mais invisível. E aquela era só a primeira faísca de uma chama que estava prestes a se espalhar.
O motor voltou a roncar de maneira uniforme, quase musical, depois que Lucas girou a chave inglesa com segurança. O silêncio que tomou a oficina não era de paz, mas de choque. Cada homem ali, acostumado a lidar com graxa, óleo e peças quebradas, se perguntava como um garoto de rua havia percebido em minutos o que eles haviam ignorado por horas. Lucas largou a chave inglesa devagar, os dedos ainda trêmulos, e respirou fundo. O estômago roncava mais alto que o motor. Ele não sabia se deveria sorrir ou se preparar para a próxima onda de risadas. O olhar dos mecânicos oscilava entre irritação, incredulidade e, em poucos casos, um início tímido de respeito. Foi sorte, murmurou um deles, tentando quebrar o peso do silêncio. Qualquer idiota mexe numa correia frouxa, completou o outro, cruzando os braços, visivelmente incomodado. Mas Carolina, de pé junto à parede, cruzou os braços de modo diferente, não em desprezo, mas em desafio. Sorte! A voz dela soou firme, chamando a atenção de todos. Então por que nenhum de vocês percebeu? Um rubor de raiva subiu no rosto de alguns mecânicos. Zé, o dono da oficina e pai da garota, pigarreou alto. Chega, Carolina! Não precisa se meter! Ela não recuou. Caminhou até onde Lucas estava, ainda ofegante, e ficou ao lado dele como quem escolhe um time diante da plateia. Ele não pediu nada além de uma chance, disse ela, olhando para o pai. Não custa dar uma refeição em troca de um serviço que vocês mesmos não conseguiram resolver. Lucas a olhou de relance, surpreso. Ninguém o defendia assim desde o pai. Zé suspirou, coçou a testa coberta de suor e bufou. Tá bom, pega alguma coisa para esse moleque comer, mas não pense que virou empregado. Carolina sorriu de leve, satisfeita. Para Lucas, aquele sorriso parecia maior que qualquer prêmio. Minutos depois, sentado num caixote no canto da oficina, Lucas devorava um prato improvisado. Arroz, feijão e um pedaço de frango que Carolina trouxera da marmita dela. O cheiro era simples, mas para ele parecia banquete. Cada garfada vinha acompanhada do olhar curioso de alguns homens, ainda desconfiados, mas incapazes de ignorar a cena. Enquanto comia, Lucas mantinha a outra mão no bolso, apertando com força a chave inglesa velha. O metal gasto e pesado aquecia sua palma. Ele lembrava com nitidez da última vez que o pai lhe entregara aquela ferramenta. Rogério estava sentado no chão da pequena garagem que tinham em casa, sorrindo mesmo com os olhos cansados. Uma chave inglesa é como um coração, filho. Serve para quase tudo, mas se você não souber como usar, só vai estragar ainda mais. A risada dele ecoava na memória de Lucas. O garoto engoliu seco. O sabor da comida misturava-se ao nó na garganta. O pai não estava mais ali. Mas a chave era sua ligação, seu amuleto. Ele não percebeu, mas Carolina observava de perto cada detalhe. Os dedos dele escondidos no bolso, a expressão séria demais para alguém tão novo. Você sempre trabalhou com carro? Ela perguntou em voz baixa, como quem teme espantar um pássaro. Lucas terminou de mastigar, pensou na resposta. Não, trabalhei com meu pai. Ele sabia de tudo sobre motores. Eu só observava. Aprendi a escutar. Deu de ombros. Um carro fala se você souber ouvir. Carolina franziu as sobrancelhas intrigada. E seu pai, ele ainda... Lucas baixou os olhos para o prato quase vazio. A sombra da lembrança caiu sobre ele. Não respondeu de imediato. Por fim, murmurou. Ele se foi. Faz tempo. Carolina percebeu o peso daquelas palavras e não insistiu. Do outro lado da oficina, alguns mecânicos cochichavam. O careca tatuado, o mesmo que antes zombara de Lucas, comentou em voz baixa. Esse garoto é encrenca. Gente assim aparece do nada, arruma confusão e depois some. Pois é, e ainda tem essa história de ouvir carro como se fosse música. Só pode estar tirando onda. Mas um terceiro, mais velho, coçou o queixo. Não sei não.
O moleque tem olho clínico. Nunca vi um pirralho mexer numa correia com tanta segurança. As opiniões dividiam a oficina. Zé, porém, continuava firme em sua descrença. Para ele, Lucas não passava de um fardo extra que a filha insistia em carregar. Quando terminou de comer, Lucas se levantou devagar, colocou o prato vazio sobre o balcão e agradeceu num tom baixo, mas sincero. Obrigado. Ninguém respondeu. O silêncio foi a forma mais clara de mostrar que, apesar do pequeno triunfo, ele não havia conquistado aceitação. Era apenas um intruso tolerado por um instante. Carolina se aproximou, tocou o ombro dele. Não liga para eles. Você fez mais em 5 minutos do que todos aqui, em horas. Lucas esboçou um sorriso tímido, mas não disse nada. A chave inglesa no bolso parecia pulsar com suas lembranças. Quando a noite começou a cair e os últimos carros foram retirados da oficina, Lucas ainda estava por ali, ajudando a empurrar um pneu ou a segurar uma ferramenta. Carolina o deixava fazer pequenas tarefas, mesmo contra a vontade do pai. Em determinado momento, quando a oficina já estava quase vazia, ele parou diante do carro cinza do início. O motor ainda guardava um som que só ele percebia. Tocou de leve a lataria, como se fosse uma pele viva. Na sua cabeça, a lembrança do pai retornou nítida. Rogério inclinando-se sobre um carro antigo, ensinando-o a sentir a vibração, não apenas a ver com os olhos. Se confiar demais no que ouve dos outros, vai errar. Escuta o motor, Lucas, ele não mente. Uma onda de emoção o atingiu. Engoliu em seco, fechou os olhos e por alguns segundos não estava mais naquela oficina hostil, mas de volta à garagem de infância, ao lado do homem que sempre acreditara nele. Quando abriu os olhos, percebeu Carolina observando-o em silêncio. Ela não perguntou nada, mas seu olhar dizia: eu vi. O pai dela apareceu logo depois, carrancudo, apagando as luzes. Já deu por hoje. E você, moleque, rua? Lucas sentiu o coração apertar. Queria ficar. Queria provar mais, aprender mais. Mas sabia que, por enquanto, aquele espaço não era dele. Guardou a chave inglesa no bolso e caminhou até a porta. Carolina, antes de ele sair, correu até ele e sussurrou: volta amanhã. Não deixa eles te assustarem. Lucas assentiu. Não precisava de mais palavras. Saiu para a rua escura, o cheiro de óleo ainda grudado na pele, mas no peito um fogo novo. Tinha provado algo importante. Não era apenas um menino de rua. Havia dentro dele uma fagulha herdada, e essa faísca não apagaria tão cedo. A noite em que Lucas saiu da oficina ficou gravada em sua memória como uma ferida e, ao mesmo tempo, como um sopro de esperança. Enquanto caminhava pelas ruas escuras, com os pés descalços arranhados pelo asfalto quente do dia, as lembranças que ele tentava sempre afastar voltaram com força. A chave inglesa em seu bolso parecia pesar mais, como se carregasse não só metal, mas histórias inteiras. As imagens vinham em flashes, um carro acelerando no autódromo improvisado da cidade, gritos de torcida, o som agudo dos pneus raspando no asfalto e, no centro de tudo, Rogério Alves, seu pai. Rogério era conhecido por todos, um piloto ousado, capaz de fazer ultrapassagens impossíveis, e um mecânico ainda mais genial, que transformava carros comuns em máquinas potentes. Não tinha patrocinadores ricos, não tinha a pompa dos grandes nomes, mas tinha talento puro e um sorriso que conquistava multidões. Nas corridas de bairro, seu nome era gritado como promessa de futuro. Lucas se lembrava de estar no colo da mãe, ainda pequeno, vendo o pai sair dos boxes com o carro pintado à mão. A multidão vibrava quando ele passava, o motor respondendo ao toque preciso. Para o menino, o pai era um herói, e aquele volante era mais que uma ferramenta. Era uma coroa. Mas a glória durou pouco. Foi em uma corrida decisiva, numa pista improvisada nas margens da cidade. Rogério estava na frente com uma vantagem de segundos.
A vitória parecia certa e os gritos da torcida já anunciavam um novo campeão. Então, de repente, um estalo metálico, um silêncio estranho e o carro perdeu o controle. Lucas se lembrava das chamas, do cheiro de gasolina queimando, das pessoas correndo em desespero. O pai sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. O acidente destruiu não só o carro, mas a reputação. Imprudente, diziam uns. Inconsequente, diziam outros. Os patrocinadores desapareceram, os amigos sumiram. E o bairro, que antes o aplaudia, virou as costas. A queda de Rogério foi rápida e cruel. Sem dinheiro, sem oportunidades, passou a trabalhar em pequenos concertos até que a saúde debilitada e a falta de perspectivas o empurraram para o esquecimento. Quando finalmente partiu deste mundo, levou consigo o brilho dos olhos que um dia incendiara multidões. E o filho herdou não só o sobrenome, mas também a marca da rejeição. Lucas aprendeu cedo que carregar o nome de Rogério Alves era mais peso do que honra. Na escola, os colegas cochichavam. Nas ruas, os vizinhos balançavam a cabeça em desaprovação. O filho do fracassado, murmuravam, como se a tragédia do pai fosse uma mancha hereditária. Sem família para ampará-lo e com a casa vendida para pagar dívidas, o garoto foi parar nas ruas. No início, sentiu medo. Medo da noite, medo da fome, medo de ser invisível. Mas aos poucos, a mesma teimosia que fizera seu pai voltar tantas vezes para a pista surgiu nele. Se o mundo não lhe daria nada, ele aprenderia a arrancar algo com suas próprias mãos. Foi assim que começou a sobreviver com pequenos trabalhos. Carregava compras em feiras, lavava carros velhos por moedas, ajudava ambulantes a empurrar carrinhos quebrados. E foi também assim que seu talento começou a se revelar. Certa vez, quando ainda tinha 10 anos, um senhor perdeu a roda do carrinho de pipoca no meio da praça. Enquanto os adultos discutiam sobre comprar outra, Lucas pegou uma chave de fenda velha, ajustou parafusos improvisados e, com um pedaço de arame achado no chão, recolocou a roda no lugar. O carrinho voltou a rodar e o velho, impressionado, deu-lhe algumas notas. Em outra ocasião, uma bicicleta quebrada foi deixada ao lado do lixo. Lucas a recolheu, examinou com cuidado e, usando peças de outras sucatas, montou um híbrido torto, mas funcional. Por meses, aquela bicicleta foi seu único meio de cortar distâncias entre bairros, e com ela podia procurar mais trabalhos. Para ele, objetos quebrados não eram lixo, eram enigmas. Bastava escutar, observar, testar. Havia uma música em cada rangido, em cada estalo de metal. E como o pai lhe ensinara, Lucas aprendeu a ouvir. Apesar disso, a hostilidade nunca diminuiu. Os adultos olhavam com desconfiança, os jovens zombavam. Vai acabar igual ao pai, diziam. Só sabe mexer em ferro velho. Essas palavras cortavam fundo, mas ao mesmo tempo alimentavam algo dentro dele. Uma vontade de provar que estavam errados, uma raiva silenciosa que virava disciplina. Cada vez que suas mãos manchavam-se de graxa, ele sentia que não era apenas sobrevivência, era resistência. Numa noite chuvosa, escondido debaixo de uma marquise, Lucas segurou a chave inglesa do pai e sussurrou como se falasse com ele. Eu não vou sumir, pai. Eu vou mostrar que ainda existe coragem nesse nome. As gotas batiam no metal enferrujado, mas ele apertava a ferramenta com tanta força que parecia querer fundir a própria pele a ela. A partir desse instante, a chave não era mais apenas lembrança, era promessa. E promessa, para quem não tem mais nada, é tudo. O dia seguinte amanheceu abafado. O sol já castigava o bairro quando Lucas retornou à oficina. As pernas doíam da noite mal dormida, mas havia em seus passos uma determinação que não tinha sentido antes. Carolina o aguardava na porta, um meio sorriso no rosto, como quem confirma que sua aposta tinha sido certeira. Achei que você não voltava, disse ela, cruzando os braços. Eu disse que voltava.
A voz de Lucas saiu firme, mas a verdade é que o estômago vazio quase o fazia cambalear. Carolina se afastou, abrindo espaço para ele entrar. Lá dentro, os mecânicos pararam o que faziam por um instante, trocando olhares de irritação e desdém. O próprio Zé, dono da oficina, resmungou alto. Não acredito que esse moleque apareceu de novo. Antes que pudesse expulsá-lo, o som de pneus caros sobre o asfalto anunciou a chegada de um novo cliente. Um carro preto, brilhando como joia, estacionou em frente à oficina. O motor desligou suave e da porta surgiu um homem de terno alinhado, relógio de ouro e sorriso que parecia mais um corte. "Bom dia, senhores", disse em tom alto e pomposo. "Quem vai cuidar da minha máquina hoje?" O homem tirou os óculos escuros e passou os olhos pela oficina como quem avalia mercadoria em prateleira. Ao ver Lucas franzindo o senho diante da figura suja, magra e com roupas surradas, soltou uma risada curta e debochada. "Mas o que é isso? Agora vocês contratam pedintes para sujar ainda mais o chão?" O silêncio foi instantâneo. Alguns mecânicos seguraram a risada, outros desviaram os olhos. Lucas sentiu a garganta secar, mas não desviou o olhar. As palavras vinham carregadas de veneno e cada sílaba parecia empurrá-lo de volta ao lugar que sempre tentaram lhe impor, o de invisível. O homem se aproximou, inclinando-se até quase ficar de frente para o garoto. A voz era fria, cortante. "Menino de rua só serve para sujar o chão." Carolina deu um passo à frente, pronta para intervir, mas Lucas ergueu a mão, impedindo-a. Os olhos dele brilhavam não de medo, mas de firmeza. "Talvez." A voz saiu calma, quase serena. "Mas hoje eu vou mostrar que minhas mãos sabem mais do que o senhor imagina." A oficina inteira prendeu o fôlego. Era a primeira vez que alguém via um garoto tão franzino enfrentar um homem tão poderoso sem tremer. O cliente ergueu as sobrancelhas, depois riu de escárnio. "Então me prove. Esse carro", apontou para o veículo luxuoso, "tem dado falhas intermitentes. Já gastei uma fortuna em oficinas, mas nenhum desses mecânicos de quinta resolveu. Quero ver o que você consegue fazer, garoto." E jogou a chave no chão, aos pés de Lucas, como se jogasse migalhas a um cão. Lucas pegou a chave, respirou fundo e abriu o capô. O motor reluzia limpo, com peças novas e brilhantes, mas algo no som, no ritmo quase imperceptível, incomodava. Ele fechou os olhos, encostou o ouvido, moveu a mão sobre algumas partes, como se tocasse um instrumento musical invisível. Os mecânicos observavam em silêncio. Alguns torciam para que ele errasse, para provar que não passava de sorte. Outros, embora não admitissem, estavam curiosos. Depois de alguns minutos, Lucas levantou a cabeça. "O problema não está no motor", disse. "Está no sistema de combustível. A bomba está puxando o ar. Se continuar assim, o carro vai falhar de vez e pode causar um acidente." O homem rico gargalhou. "Ah, claro, um menino de rua descobrindo o que engenheiros especializados não conseguiram." "É isso mesmo?" Zé se aproximou, conferiu as peças com cuidado. O rosto dele endureceu. "Ele está certo. A bomba está com vazamento, sim." Um burburinho percorreu a oficina. Carolina não conteve o sorriso orgulhoso. O cliente rico ficou imóvel por alguns segundos. Depois, o deboche sumiu do rosto. A risada forçada foi substituída por um silêncio constrangido. Ele ajeitou a gravata, tentando recuperar a pose. Foi sorte. Nada além de sorte." Lucas não respondeu. Apenas entregou a chave de volta de cabeça erguida. O homem pagou o conserto sem discutir, mas deixou o dinheiro sobre o balcão com um gesto brusco, como se quisesse apagar a vergonha de ter sido corrigido por um menino. Ao sair, não olhou novamente para Lucas. Mas o que ficara não foi a arrogância do cliente, e sim a cena que todos presenciaram. Os mecânicos cochichavam entre si. "Ele acertou de novo. Como pode? Será que esse moleque tem o dom mesmo?" Zé, ainda que contrariado, não tinha como negar. O garoto não apenas tinha talento, tinha visto o que ninguém mais percebera.
Carolina se aproximou, tocou levemente o ombro de Lucas. Viu só? Eu disse que você tinha que voltar. Lucas não respondeu. O coração batia acelerado e dentro do bolso, sua mão segurava a chave inglesa do pai. O metal gasto parecia vibrar, como se Rogério, de algum lugar invisível, tivesse presenciado aquele momento. No mesmo dia, as primeiras conversas começaram a se espalhar pelo bairro. Em padarias, barbearias e esquinas, o assunto era sempre o mesmo. Você ouviu falar do moleque que calou um cliente rico na oficina do Zé? Dizem que ele conserta carros só de escutar o motor. O filho de quem é mesmo? Moreira? Esse nome não é estranho. As vozes se misturavam entre incredulidade, curiosidade e descrença. Uns diziam que era truque, outros apostavam que o menino realmente tinha nascido com o dom do pai. Lucas não ouvia diretamente aquelas conversas, mas sentia o peso delas no ar. Pela primeira vez, o bairro começava a falar dele não como um estorvo, mas como uma incógnita. E, em um mundo que sempre o empurrou para a sombra, ser uma incógnita já era uma vitória. Naquela tarde, depois que o cliente rico deixou a oficina sem olhar para trás, o clima permaneceu carregado. Os mecânicos voltaram aos trabalhos, mas os cochichos não paravam. Lucas, como de costume, recuou para o canto, sem saber se deveria permanecer ou ir embora. Carolina foi até ele. Estava com o rosto ainda manchado de graxa, mas os olhos tinham um brilho curioso. Como você sabia? Perguntou baixinho, para que os outros não ouvissem. Lucas encolheu os ombros. Eu escutei. O motor tinha um ritmo estranho, como se engasgasse. Não era barulho de válvula nem de ignição. Tinha que ser a bomba. Carolina o observou em silêncio, como se tentasse decifrar um enigma. Você fala de motor como se fosse gente. É. Lucas encarou o chão. Para mim, carro respira. E quando respira errado, você sente. As palavras saíram simples, mas havia algo poético nelas que fez Carolina sorrir. Enquanto isso, o dono da oficina observava à distância, disfarçado. Zé fingia estar ocupado revisando uma fatura, mas cada gesto da filha e do garoto lhe chamava a atenção. Bufou, incomodado. Esse moleque vai me dar dor de cabeça, resmungou. Apesar da resistência, não pôde ignorar o que todos tinham visto. Lucas acertara mais uma vez. Era talento, não sorte. Ao cair da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia deixado a oficina, Carolina ainda estava lá, ajudando a organizar ferramentas. Lucas, meio sem jeito, ofereceu-se para empilhar pneus. Você não precisa fazer isso, disse ela. Preciso sim. A resposta foi rápida. Não posso ficar parado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: onde você mora? Lucas parou o movimento, como se a pergunta tivesse lhe atingido no peito. Pensou em inventar, mas a sinceridade escapou. Em lugar nenhum. Carolina mordeu o lábio, sem saber o que dizer. Lucas percebeu o incômodo e completou: eu durmo onde dá. Às vezes na praça, às vezes embaixo da marquise perto do mercado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carolina sentiu a garganta apertar. Um garoto com aquele olhar firme, aquele talento nas mãos, não tinha sequer um teto. Nos dias seguintes ela começou a se aproximar mais. Durante as pausas para o almoço, dividia parte da própria marmita com Lucas. Ele resistia no início, mas acabava aceitando. Conversavam pouco, mas o pouco era suficiente para criar um fio invisível de confiança. Lucas falava do pai em fragmentos, que tinha sido piloto, que consertava motores como se fosse mágica, que a chave inglesa que carregava era dele. Carolina ouvia com atenção, às vezes incrédula, às vezes emocionada. Você guarda isso como se fosse um tesouro, comentou um dia, quando percebeu Lucas limpando a chave inglesa com um pedaço de pano. É o que restou dele. A resposta foi curta, mas carregada de peso. Carolina não insistiu, apenas assentiu, respeitando o silêncio. Aos poucos,
o contraste entre os dois se tornava evidente para todos. Ela, filha do dono da oficina, criada com segurança e comida na mesa. Ele, menino de rua, acostumado à rejeição e à fome. Mas, em vez de afastá-los, essa diferença os aproximava. Alguns mecânicos começaram a reparar. Comentavam entre si, meio em tom de piada, meio em tom de reprovação. A filha do patrão tá dando moral pro moleque. Cuidado, daqui a pouco o Zé surta. E não estavam errados. Zé já percebia a aproximação com desconforto crescente. Não gostava da ideia de ver a filha andando lado a lado com um garoto que, para ele, não passava de problema. Mas também não podia negar. Lucas tinha talento. Isso o corroía ainda mais. O episódio do cliente rico começou a se espalhar pelo bairro como fogo em palha seca. Nos bares e padarias já se falava do garoto da oficina, que humilhou um homem engravatado apenas com uma chave inglesa e ouvido afiado. Essa atenção aumentava o conflito dentro de Zé. A oficina ganhava fama sem gastar um centavo, mas tudo às custas de um menino que ele queria ver longe dali. Carolina, por outro lado, não se importava com a opinião dos outros. Para ela, cada gesto de Lucas revelava algo maior. Ele não era só habilidoso, era resiliente. Tinha dentro de si uma chama que ninguém conseguia apagar. Uma noite, quando todos já haviam ido embora, ela encontrou Lucas sentado em um canto, segurando a chave inglesa como quem segura um amuleto. "Você sempre anda com isso?" perguntou. "Sempre." Lucas respondeu sem tirar os olhos do metal. "Sem isso, parece que eu perco o rumo." Carolina se aproximou e sentou ao lado dele. "Um dia você não vai precisar de nada além de você mesmo para provar quem é." Lucas a encarou pela primeira vez de verdade. Não estava acostumado a ouvir palavras de confiança. Elas soavam estranhas, mas aqueciam de um jeito que ele não sabia explicar. Naquele instante, nasceu algo que nenhum deboche poderia apagar. Uma parceria improvável, forjada não pela semelhança, mas pela necessidade de acreditar. O sol já havia se escondido no horizonte quando Lucas deixou a oficina. O corpo ainda vibrava com a lembrança dos olhares de deboche e também com a sensação estranha de que pela primeira vez tinha sido ouvido. Mas isso não bastava para encher o estômago vazio. A rua, que de dia parecia barulhenta e cheia de movimento, agora se transformava em um território hostil. As lojas fechavam suas portas metálicas e os poucos postes de luz piscavam com falhas elétricas. Lucas caminhava rápido, com os ombros encolhidos, tentando se proteger do vento frio que soprava. Carregava no bolso seu maior tesouro, a chave inglesa do pai. Apertava-a contra o corpo como se fosse um pedaço do coração. O metal estava frio, mas só o contato já lhe trazia força. Ele encontrou abrigo embaixo da marquise de uma loja fechada, um canto estreito, onde o vento passava menos. Enrolou-se em si mesmo, abraçando os joelhos, e fechou os olhos. O estômago roncava alto, cada vazio parecia cavar ainda mais fundo. Para se distrair, tentava lembrar da última refeição na oficina. O arroz simples, o feijão com pouco caldo, o pedaço de frango dividido com Carolina. Para muitos, nada demais. Para ele, banquete. Mas as lembranças não afastavam a fome. Pouco depois da meia-noite, ele ouviu passos. No início, pensou ser apenas alguém indo para casa, mas logo vieram mais passos, mais vozes, risadas secas que não tinham nada de alegria. Lucas conhecia bem aquele som. Eram meninos de rua, mas não como ele. Eles sobreviviam pela força, pela intimidação, pelo medo que espalhavam. 3 silhuetas surgiram da escuridão, talvez 4. Os olhos brilhavam com malícia. Um deles, mais alto, falou em tom de zombaria. "Olha só quem está aqui. O garotinho da oficina." Lucas não respondeu. Tentou encolher-se mais contra a parede, mas já sabia que não havia saída. "A gente ouviu falar de você", continuou o outro, mais magro, com o rosto sujo de fuligem. "O bairro inteiro só fala do moleque que mexe em carro. Tá se achando demais, não é?"
completou o mais alto, aproximando-se. Acha que é melhor do que a gente porque mexeu numa correia frouxa? Lucas respirou fundo. Eu não sou melhor que ninguém, só quero trabalhar. A resposta, calma e firme, fez os meninos rirem. Uma risada dura que ecoou pelas paredes do beco. Trabalhar, zombou o mais magro. Isso aqui é rua, moleque. Aqui a gente sobrevive. O soco veio rápido. Acertou o ombro de Lucas, jogando-o contra a parede. Ele tentou se equilibrar, mas outro golpe no estômago tirou-lhe o ar. Dobrou-se, arfando. Os agressores se revezavam, empurrando, chutando, batendo. Lucas tentou se proteger, mas era pequeno demais. Cada pancada fazia seu corpo doer, mas ele não gritava. Não queria dar a eles o prazer de ouvir seu sofrimento. Foi quando um deles notou o que Lucas segurava. "O que é isso?" gritou o mais baixo, puxando o braço dele. A chave inglesa brilhou sob a fraca luz do poste. "Deve valer alguma coisa", disse outro, arrancando-a de suas mãos. Lucas entrou em desespero. Agarrou-se ao braço do garoto que segurava a ferramenta, gritando com uma força que nunca tinha usado. "Não! É minha!" As palavras saíram roucas, quase em pranto, mas os outros o empurraram ao chão. Riram, erguendo a chave como se fosse um troféu. "Agora isso tem dono, moleque." Lucas tentou se levantar, o corpo tremendo de dor, mas foi derrubado de novo. Viu a chave se afastar nas mãos deles, cada passo ecoando como uma sentença. "Deixa pra lá, herdeiro de nada", disse o mais alto, cuspindo no chão. "Essa vida não é para sonhador." E desapareceram na escuridão. Lucas permaneceu caído, o corpo dolorido e o peito em chamas. A respiração vinha entrecortada, e as lágrimas que ele segurara durante a surra finalmente escorreram. Não eram apenas lágrimas de dor física, era algo maior. A chave inglesa não era só um pedaço de ferro, era o elo com seu pai. Era a lembrança viva de cada lição na garagem, de cada palavra de incentivo. Era o símbolo de que ele ainda pertencia a alguma coisa. Sem ela, sentia-se vazio, perdido. Ele se encolheu, abraçando os próprios braços, tentando aquecer-se contra o frio da madrugada. O vento parecia zombar de sua fragilidade. Por alguns instantes, pensou em desistir. De tudo, de lutar, de tentar, de provar algo para alguém. Afinal, como continuar sem aquilo que lhe dava coragem? Mas dentro do silêncio, uma lembrança ecoou. A voz do pai, rindo, dizendo que uma chave inglesa era como um coração, útil em tudo, mas inútil se não souber usá-la. Lucas ergueu a cabeça. O rosto estava molhado de lágrimas, mas os olhos ardiam com uma determinação que surpreenderia até ele mesmo. "Eu vou recuperar", murmurou com a voz firme, mesmo que baixa. "Nem que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro." A rua podia lhe arrancar o pouco que tinha, a fome podia corroer seu corpo, a violência podia tentar quebrar sua alma, mas havia algo que ninguém tiraria: a coragem. Ainda assim, no fundo, ele sabia. Precisava daquela chave de volta, não apenas por ser lembrança do pai, mas porque nela estava depositada sua promessa de resistir. E naquela madrugada gelada, sob a luz fraca de um poste e o silêncio cruel da cidade, Lucas fez o juramento que o moveria: recuperar o que era seu, custasse o que custasse. O amanhecer parecia mais pesado do que nunca. Lucas levantou-se da calçada fria, os músculos doloridos, o rosto ainda marcado pelos golpes da noite anterior. Mal havia pregado os olhos, cada vez que tentava adormecer, revivia a cena. As risadas cruéis, os socos e, acima de tudo, o instante em que sua chave inglesa foi arrancada de suas mãos. Não era apenas um objeto, era o último resquício do pai, a lembrança palpável de que, mesmo esquecido pelo bairro, Rogério Alves existira, deixara uma marca. Agora, aquilo estava nas mãos erradas. Lucas sabia o que precisava fazer. O ferro velho ficava no limite da cidade, atrás de depósitos abandonados.
Era um lugar evitado pela maioria. Montanhas de sucata se amontoavam como ossadas metálicas, e o ar estava sempre impregnado de ferrugem e fumaça. Para Lucas, era como caminhar em direção a um campo de batalha. Ele avançava devagar, cada passo ecoando como um tambor. O coração batia forte, não de medo apenas, mas de urgência. Se não recuperasse a chave inglesa, perderia muito mais do que um pedaço de ferro. Ao se aproximar, ouviu as vozes. Risadas altas, palavrões, o som de latas chutadas pelo chão. O grupo estava lá, e não eram apenas os 3 que o haviam atacado. Agora eram 6, talvez 7. Alguns tinham pedaços de pau, outros apenas o olhar cruel de quem estava acostumado a impor respeito pela força. No meio deles, sobre uma caixa quebrada, estava sua chave. O mais alto a girava nos dedos como quem exibe um troféu conquistado. Lucas respirou fundo e entrou no ferro velho. Essa chave é minha, disse, a voz firme apesar do peito acelerado. Me devolvam. O silêncio que se seguiu durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Então o líder gargalhou, acompanhado pelos outros. Sua! Zombou, aproximando-se. Achado não é roubado, moleque, e agora ela é lembrança da surra que você levou ontem. As risadas ecoaram, ecoando pelo ferro velho como navalhas no ar. Lucas deu um passo à frente. Eu não vou embora sem ela. O líder arqueou as sobrancelhas. Corajoso, hein? Ou só burro? Em seguida fez um gesto e o grupo se levantou, cercando Lucas como lobos em volta de uma presa. O primeiro soco veio rápido, direto no rosto. O impacto fez Lucas cambalear, mas ele se firmou. Outro acertou suas costelas, tirando-lhe o ar. O gosto de sangue já preenchia sua boca quando um chute o jogou contra uma pilha de sucata. O ferro cortou sua pele, mas ele se levantou, mancando. Eu quero a minha chave, repetiu com a voz rouca. A obstinação fez alguns meninos hesitarem, mas o líder não se comoveu. Puxou a ferramenta e a ergueu diante do grupo. Isso, disse balançando-a, é só um pedaço de ferro enferrujado. Não é, respondeu Lucas, cuspindo sangue. É o que restou do meu pai. O grupo silenciou por um segundo. O peso das palavras pairou no ar, mas logo o líder bufou, rindo com crueldade. Pai não enche barriga, moleque. Aqui quem manda é quem aguenta apanhar. E desferiu outro soco, ainda mais forte. Lucas caiu de joelhos, o mundo girando, mas mesmo assim não tirava os olhos da chave. Foi nesse instante que uma voz feminina ecoou pelo ferro velho. Parem! Todos se viraram. Carolina estava na entrada, o cabelo preso às pressas, o rosto suado, a respiração ofegante. Nas mãos segurava uma barra de ferro, mas era o olhar que impressionava, firme, desafiador. Soltem ele! Gritou. 7 contra 1. Isso não é coragem, é covardia. Os meninos riram. Olha só, a princesinha da oficina veio salvar o pobrezinho. Mas Carolina não recuou. Avançou alguns passos, o ferro firme nas mãos. Se tocarem nele de novo, vão ter que passar por mim. O líder estreitou os olhos, surpreso com a ousadia. Olhou para os outros como se pedisse apoio. Alguns deram de ombros, inseguros. A presença dela quebrava a dinâmica de domínio a que estavam acostumados. O silêncio cresceu, pesado. Então, o líder ergueu a chave inglesa e a balançou diante de Lucas. Quer tanto assim? Disse, o tom de voz oscilando entre desafio e irritação. Então pega. E jogou a ferramenta no chão diante dele. Lucas se arrastou até ela, os braços tremendo, o corpo em dor. Quando finalmente a tocou, sentiu como se tivesse reencontrado parte de si mesmo. Apertou-a com força, lágrimas misturando-se ao sangue em seu rosto. Carolina correu até ele, ajudando-o a se levantar. Vamos sair daqui. O grupo, ainda zombando, não o seguiu. Sabiam que tinham vencido na força, mas não na vontade. Na rua principal, Lucas desabou exausto. Carolina ajoelhou-se ao lado, limpando o sangue de sua testa com um pedaço de pano. Você é louco, disse com a voz trêmula. Podia ter morrido lá dentro.
Lucas ergueu a chave, ainda apertada contra o peito. Eu podia, mas não larguei isso. Nunca vou largar. Carolina olhou para o objeto. Estava sujo de graxa antiga, agora coberto também pelo sangue dele. E compreendeu de uma vez por todas. Não era apenas uma ferramenta, era a alma de Lucas condensada em ferro. Naquele instante, fez um voto silencioso. Se ninguém mais acreditasse nele, ela acreditaria. Sempre. E pela primeira vez, Lucas não se sentiu sozinho. Os dias que se seguiram ao confronto no ferro velho pareciam carregar ecos invisíveis pelas ruas do bairro. Não importava em qual esquina Lucas passasse, sempre havia olhares sobre ele. Alguns curiosos, outros desconfiados, outros cheios de desprezo. A história já havia corrido como fogo. O menino de rua que enfrentou rivais, o garoto que desafiou até clientes ricos e, contra todas as probabilidades, continuava de pé. Na padaria, homens comentavam baixinho: "Esse garoto tem coragem, ninguém aguentaria o que ele aguentou." Coragem? Pra mim é só um moleque abusado, vai acabar morto qualquer dia. Na barbearia, o debate era o mesmo. "Você viu? Dizem que o garoto escuta o motor como se fosse música." Balela. É tudo sorte. Logo alguém vai mostrar que ele não passa de farsa. O bairro estava dividido. Para alguns, Lucas começava a se tornar um símbolo de resiliência. Para outros, era apenas motivo de piada, uma fagulha que logo se apagaria. Na oficina, o clima não era diferente. Alguns mecânicos, mesmo que a contragosto, já olhavam para ele com respeito contido. Outros bufavam só de vê-lo entrar, como se sua presença fosse uma afronta. Zé, o dono, era quem mais se debatia por dentro. A oficina nunca havia atraído tantos clientes curiosos. Alguns vinham apenas para ver se a história do garoto era real. O movimento aumentara, o que enchia o caixa. Mas aceitar oficialmente a presença de Lucas era algo que feria seu orgulho. Naquela tarde, ele discutia com Carolina no escritório da oficina, a voz carregada de irritação. "Esse menino só vai trazer confusão. Hoje é curiosidade, amanhã vão dizer que eu transformei minha oficina em circo." Carolina, firme, não recuou. "Pai, você viu com seus próprios olhos. Ele tem talento. E não adianta fingir que não percebeu. Metade da clientela só voltou porque quer ver o que ele é capaz de fazer." Zé bufou, massageando as têmporas. "Isso não muda o fato de que ele é um menino de rua, sem endereço, sem nada. Não posso simplesmente deixá-lo aqui como se fosse funcionário." Carolina se inclinou sobre a mesa, encarando o pai nos olhos. "Então alguém vai, porque se não for aqui, ele vai mostrar seu talento em outro lugar." As palavras pairaram no ar como uma ameaça e, ao mesmo tempo, como uma profecia. Zé não respondeu. Sabia que a filha tinha razão, mas não queria admitir. Enquanto isso, Lucas continuava fazendo o que podia. Ajudava nos serviços mais pesados, carregava peças, limpava ferramentas, observava cada detalhe dos mecânicos. Não reclamava, não pedia nada. Apenas trabalhava em silêncio, o suor escorrendo pelo rosto magro, sempre com a chave inglesa guardada no bolso. Certa manhã, um cliente trouxe um carro antigo que apresentava ruídos misteriosos. Os mecânicos discutiam, cada um com uma teoria diferente. Lucas, calado, apenas observava. Quando todos se afastaram, frustrados, ele se aproximou e cochichou para Carolina. "O problema está no eixo da ventoinha. Está desalinhado." Ela arregalou os olhos, foi até o motor e confirmou. Quando o defeito foi corrigido, o carro voltou a funcionar. O cliente, impressionado, perguntou quem havia descoberto. Zé tentou evitar a resposta, mas Carolina não deixou. "Foi ele." O cliente riu, chocado. "Esse moleque? Pois continue ensinando. Vai longe." Zé disfarçou, mas a contrariedade estampava seu rosto. No entanto, era impossível negar o óbvio. A cada semana, Lucas provava mais de sua habilidade. Não tinha diploma, não tinha idade, mas tinha aquilo que ninguém podia ensinar: instinto. Finalmente, pressionado por Carolina e pela própria realidade,
Zé cedeu. Um fim de tarde, quando o movimento já havia diminuído, chamou o garoto. Olha, moleque, não pense que virou dono do lugar, nem funcionário. Mas já que insiste em aparecer aqui todo dia, vou deixar você usar aquele canto do fundo. Só não me dê motivo para me arrepender. Lucas seguiu o olhar do homem. Era um espaço pequeno, perto das prateleiras de peças usadas, com uma bancada improvisada. Nada de especial, mas para ele parecia um reino. Obrigado. A voz saiu baixa, mas firme, com um brilho que ninguém pôde esconder. Carolina sorriu de canto. Era a vitória que ela esperava. A partir daquele dia, Lucas passou a ter seu pequeno espaço fixo na oficina. Ali guardava suas ferramentas improvisadas, ali observava cada detalhe, ali se tornava parte do ambiente. Não era aceitação plena, mas era o primeiro passo. E para alguém que sempre viveu nas ruas, dormir sabendo que no dia seguinte tinha um lugar para estar, já era mais do que suficiente. O bairro continuava dividido. Uns torciam para vê-lo cair, outros já falavam dele como promessa. Mas Lucas não pensava nos dois lados. Estava ocupado demais em segurar com força a chave inglesa no bolso e trabalhar. No fundo, sabia que ainda teria muito a enfrentar. Mas naquele instante, entre vozes contra e a favor, ele havia conquistado algo inédito, um espaço que podia chamar de seu. O movimento da oficina seguia em ritmo intenso. O espaço improvisado de Lucas, no fundo, começava a acumular pequenas peças, porcas, parafusos e ferramentas doadas pelos mecânicos que, pouco a pouco, deixavam de ver nele apenas um intruso. Ainda havia quem zombasse, quem lançasse olhares de desconfiança, mas o silêncio de admiração crescia, mesmo que ninguém admitisse em voz alta. Naquela tarde abafada, quando o sol já descia lento e pintava o céu de dourado, um novo cliente chegou. Não era como os outros, não vinha com carro luxuoso nem com ar de arrogância. Era um senhor idoso, de cabelos brancos ralos, pele marcada pelo tempo e olhos fundos, mas atentos. Caminhava devagar, apoiado em uma bengala, e trazia uma expressão séria, quase solene. Ele não se apresentou de imediato. Ficou parado na porta da oficina, observando. Lucas estava inclinado sobre um motor, os dedos ágeis, concentrado no barulho mínimo que escapava da máquina. O menino girava parafusos, ajustava peças, mordia o lábio inferior em silêncio. Uma cena tão natural para ele quanto respirar. O idoso se manteve quieto, como se estivesse diante de algo sagrado. Cada gesto do garoto o fazia estreitar ainda mais os olhos. Havia ali um reconhecimento imediato, como se o tempo tivesse voltado décadas. Quando Lucas terminou o ajuste e o motor voltou a roncar suave, ergueu o rosto suado e sorriu discretamente, satisfeito. Foi nesse instante que ouviu uma voz rouca atrás de si. Esse jeito, esse cuidado com a ferramenta, eu conheço. Lucas se virou surpreso. Os mecânicos também olharam para a entrada, intrigados. Carolina se aproximou, curiosa. O idoso avançou alguns passos, apoiando-se na bengala. O olhar estava fixo no garoto. Qual é o seu nome, menino? Lucas hesitou, como sempre fazia, mas respondeu firme. Lucas Moreira. O velho respirou fundo, emocionado. Moreira, murmurou quase para si mesmo. Eu sabia que não podia ser coincidência. O silêncio tomou conta da oficina. Até os mecânicos mais zombeteiros pararam o que estavam fazendo. O idoso se aproximou ainda mais, com lágrimas começando a se formar nos olhos. Eu conheci um homem que mexia em motores exatamente assim, disse ele. Tinha as mãos firmes, mas o coração paciente. Nunca apressava a máquina. Sempre a escutava primeiro. O nome dele era Rogério Alves. Ao ouvir o nome, Lucas sentiu o peito apertar. Era como se o ar tivesse sumido. Rogério era meu pai, respondeu, a voz embargada. Um murmúrio percorreu a oficina. Carolina levou a mão à boca, surpresa. O idoso parou diante do garoto, a emoção evidente.
Eu sabia, exclamou agora com lágrimas rolando. Eu corri ao lado dele, menino. Fui seu amigo nos tempos de glória. Eu vi com meus próprios olhos como aquele homem transformava sucata em máquinas de corrida. E agora vejo o mesmo nas suas mãos. Lucas não conseguiu conter. As lágrimas brotaram, descendo pelo rosto sujo de graxa. Ele sempre dizia que um carro falava, se a gente soubesse ouvir. Eu achei que ninguém mais acreditava nisso. O velho assentiu, sorrindo entre lágrimas. Ele dizia isso a todos nós, mas só você, filho dele, carrega esse jeito. Ele não te deixou apenas as mãos, te deixou a coragem. A oficina inteira estava em silêncio. Alguns mecânicos olhavam para o chão, constrangidos por todas as vezes que haviam zombado do garoto. Outros observavam com respeito renovado. Carolina, com os olhos marejados, segurou o braço de Lucas, transmitindo apoio. O idoso colocou a mão trêmula sobre o ombro do menino. Eu achei que o nome dele havia se perdido no tempo, que ninguém mais lembrava de Rogério Alves. Mas hoje, olhando para você, eu vejo que ele ainda vive em cada gesto seu. Lucas apertou a chave inglesa no bolso com tanta força que os dedos doíam. O objeto parecia pulsar junto com seu coração. Eu não vou deixar o nome dele sumir, disse, com a voz embargada, mas firme. Eu vou mostrar que ele não foi um fracasso. O idoso sorriu, as lágrimas correndo livremente. Ele nunca foi um fracasso, só foi esquecido. Mas você vai lembrar ao mundo quem foi Rogério Alves. Naquele fim de tarde, não havia deboche, não havia divisão. Apenas o peso de um reconhecimento público, o selo de alguém que vivera ao lado do homem cujo legado agora renascia em mãos pequenas, mas cheias de coragem. Lucas chorava, mas não era um choro de fraqueza, era libertação. Pela primeira vez, alguém confirmava que sua fé no pai não era apenas memória de criança, era verdade. O fantasma de Rogério Alves não era mais apenas uma sombra dolorosa, era agora um guia. E diante de todos, Lucas jurou a si mesmo que não decepcionaria essa herança. A revelação feita pelo velho amigo de Rogério Alves caiu sobre o bairro como uma faísca em palha seca. Bastou uma tarde para que a notícia se espalhasse. O garoto da oficina é filho de Rogério. Na padaria, entre o barulho de xícaras e o cheiro de pão quente, já se ouvia. Então é isso. Eu sabia que reconhecia aqueles olhos. O filho do Rogério voltou. Na barbearia, entre navalhas e conversas interrompidas, os comentários vinham cheios de memórias e ressentimentos. Rogério era bom, ninguém nega. Mas depois daquele acidente, acabou se perdendo. E agora o filho dele aparece? Vai seguir o mesmo caminho. Alguns falavam com nostalgia, lembrando-se das corridas de bairro em que Rogério era a promessa da cidade. Outros cuspiram palavras duras, como se o fracasso do pai tivesse se tornado uma maldição hereditária. Na oficina, Lucas sentiu o peso da revelação quase imediatamente. Clientes entravam mais curiosos do que antes, perguntando em voz baixa: "É verdade mesmo? Você é filho do Rogério Alves?" Alguns olhavam com respeito, como se diante de uma continuação de uma lenda esquecida. Outros franziram o senho, desconfiados, quase acusadores. "Você acha que não vai acabar igual ao seu pai?" Essas frases, ditas como perguntas, soavam como sentenças. Lucas apertava a chave inglesa no bolso e respondia apenas com silêncio. Orgulho e dor se misturavam no peito. Orgulho por finalmente poder dizer em voz alta de quem era filho. Dor por perceber que o nome que carregava era também um fardo pesado que trazia lembranças amargas para muita gente. Certa noite, sozinho no canto da oficina, Lucas falou baixo, quase como um desabafo para o pai invisível que carregava na memória. "Eles falam de você como se tivesse sido um fracassado, como se tudo o que você fez não tivesse valor. Mas eu sei, pai, eu sei quem você foi." Carolina se aproximou em silêncio, ouvindo as últimas palavras. Sentou-se ao lado dele, cruzando os braços.
Eles têm medo, Lucas. O bairro inteiro se acostumou a falar do seu pai só pela tragédia. Agora, quando veem você, é como se o passado tivesse voltado. Então eu sou só isso? Lucas ergueu os olhos marejados. O filho de um fracassado? Carolina balançou a cabeça, firme. Não. Você é o filho de um homem corajoso que teve um fim injusto. E tem algo que ninguém pode tirar. Você tem o mesmo talento, só que vai ter que decidir como usar. As palavras dela acenderam algo dentro dele. O dilema, no entanto, continuava. Seria visto como uma promessa ou como a repetição de uma queda? Os rumores não paravam. No mercado, no campo de futebol de rua, nas esquinas, o assunto sempre voltava. Alguns exaltavam. O garoto tem as mãos do pai. Vai longe. Outros zombavam. Espera só. Vai acabar igualzinho, no esquecimento. E cada frase era como um peso a mais sobre os ombros de Lucas. Naquele fim de semana, Lucas saiu cedo da oficina e caminhou pelo bairro. Observava os rostos, os olhares, as conversas interrompidas quando ele passava. Sentia-se ao mesmo tempo gigante e minúsculo. Gigante por carregar o nome de Rogério. Minúsculo por perceber como as pessoas não o viam por quem era, mas pelo fantasma do pai. Sentou-se num banco de praça e tirou a chave inglesa do bolso. O metal refletia o sol poente. Eu vou honrar você, pai, murmurou. Mas do meu jeito, eles não vão me enterrar com a sua história. Na oficina, Zé observava o movimento aumentar. Clientes vinham mais do que nunca, atraídos pela novidade do filho de Rogério. Mas para o dono isso era faca de 2 gumes. Esse garoto vai me dar lucro, ou vai me arruinar, disse a si mesmo em voz baixa. Carolina, que ouvira ao longe, respondeu sem hesitar. Vai te dar orgulho. Você só precisa deixar. Zé não respondeu. O conflito se desenhava não só no bairro, mas dentro da própria oficina. Naquela noite, ao deitar-se novamente em sua marquise de costume, Lucas olhou para o céu e se fez uma pergunta que queimava em seu peito. Será que algum dia vão me ver como eu sou? Ou sempre serei apenas o filho de Rogério Alves? O silêncio da noite não trouxe resposta. Apenas a certeza de que, a partir dali, cada passo que desse seria um confronto direto contra o peso do nome que carregava. O som metálico da oficina ecoava como sempre. Marteladas, parafusos rodando, motores engasgando até voltarem a roncar. Para Lucas, cada barulho era familiar, como vozes de um idioma que ele começava a dominar. Estava no fundo da oficina, no seu pequeno canto conquistado com esforço, ajustando peças velhas de carburadores, quando ouviu passos diferentes, firmes e compassados. Um homem de meia idade entrou, usando boné de corrida desbotado e camiseta com estampa de um evento de kart antigo. Não tinha o ar arrogante de clientes ricos, nem a pressa dos motoristas de bairro. Observava mais do que falava. Ele parou diante de Lucas, que ainda estava ajoelhado sobre o motor. Você é o garoto, não é? O filho do Rogério? Lucas se enrijeceu. O nome do pai ainda era uma lâmina afiada, capaz de cortar entre orgulho e dor. Sou. O homem sorriu de leve, como quem se lembra de algo distante. Eu organizei corridas de kart aqui no bairro, anos atrás. Seu pai sempre falava delas. Dizia que se tivesse uma chance, colocaria o filho na pista, só para ver até onde iria. Lucas arregalou os olhos. Nunca havia ouvido isso. O homem tirou um papel da pasta e entregou. Vai acontecer um campeonato de kart infantil mês que vem. Quero te convidar. O papel parecia queimar nas mãos de Lucas. A palavra campeonato reluzia como fogo. Seu coração disparou, mas logo a realidade o puxou de volta. Ele abaixou os olhos, engolindo seco. Eu não posso. Não tenho kart, não tenho equipamento, não tenho nada. O homem suspirou, como quem já esperava. Pensa bem, garoto. Essa pode ser sua chance de mostrar que não carrega só o nome. E foi embora, deixando Lucas sozinho com o convite. Ele permaneceu ali, parado, encarando as letras impressas.
O coração queria correr para a pista, mas a mente lembrava que não havia como. Era como sonhar com asas, sem nunca ter saído do chão. Carolina apareceu pouco depois, curiosa com o silêncio. "O que é isso?" perguntou, pegando o papel de suas mãos. Ela leu e arregalou os olhos. "Lucas, isso é incrível." Ele desviou o olhar. "É inútil. Eu não tenho nada. Você sabe. Mas você tem talento." A voz dela soou firme, quase zangada. "E isso é mais do que a maioria." Lucas bateu o punho contra a bancada, a frustração explodindo. "E de que serve talento se eu não tenho kart? Se eu não tenho nem onde dormir? Isso é só um pedaço de papel que me lembra do que nunca vou alcançar." Carolina respirou fundo, olhando para as prateleiras cheias de peças velhas, pneus usados, ferramentas gastas. "Então a gente vai dar um jeito." Ele riu, um riso amargo. "Dar um jeito? Você vai achar um kart no lixo? Se não tiver, a gente constrói." Respondeu séria. Os mecânicos ouviram a discussão. Alguns riram. "Construir um kart? Essa menina enlouqueceu. O moleque nem piloto é." Mas outros murmuraram em tom diferente. "Você viu como ele mexe nos motores? Se ele correr, vai mostrar do que é feito." Zé apareceu carrancudo. "Isso aqui é oficina, não brinquedoteca. Ninguém tem tempo para montar kart para moleque de rua." Carolina encarou o pai, os olhos faiscando. "Pai, se ele não tiver essa chance aqui, vai ter em outro lugar. E quando isso acontecer, não vai ser a sua oficina que vão lembrar." O silêncio caiu. Zé não respondeu, mas a tensão ficou evidente. No dia seguinte, algo inesperado começou a acontecer. O careca tatuado, que tantas vezes zombara de Lucas, chegou mais cedo e colocou sobre a bancada algumas rodas de carrinho de feira reforçadas. "Achei no ferro velho. Vai que serve." Outro mecânico trouxe correntes velhas de bicicleta. "Não prometo que aguentem, mas já é um começo." Em poucas horas, o canto da oficina de Lucas se transformou em um canteiro improvisado de construção. Carolina liderava, rabiscando desenhos em papéis amassados. Os mecânicos iam trazendo peças, discutindo entre si como encaixá-las. Lucas observava em silêncio, os olhos marejados. Nunca tinha visto tanta gente se mover por ele. "Vocês estão mesmo fazendo isso?" murmurou, quase incrédulo. O careca resmungou sem encará-lo. "Não se acostuma, moleque. A gente só quer ver até onde você vai." Mas havia respeito nas entrelinhas. À noite, a oficina cheirava a solda e metal quente. Carolina estava coberta de graxa, rindo ao lado de Lucas, enquanto prendiam juntas uma peça improvisada. O barulho de ferramentas se misturava ao coração acelerado do menino. Em um canto ele parou, respirou fundo e apertou a chave inglesa do pai contra o peito. "Pai, se você pudesse ver isso..." Não sabia se conseguiria vencer ou mesmo completar uma corrida, mas naquele instante, isso não importava. O que importava era que, pela primeira vez, o bairro inteiro se unia para lhe dar uma chance, e para quem sempre viveu de restos, uma oportunidade era maior que qualquer vitória. O kart improvisado ainda rangia em algumas curvas, mas já era um milagre de sobrevivência. Construído de pedaços de bicicleta, rodas reaproveitadas e ajustes precisos, era um retrato da oficina, improviso transformado em engenho. Quando Lucas se sentou pela primeira vez no banco estreito, o coração acelerou, como se fosse uma largada real. Os treinos aconteciam em uma pista improvisada da cidade vizinha. O cheiro de borracha queimada e combustível barato enchia o ar, e o barulho dos motores ecoava como trovões. Para os outros meninos, era diversão ou esporte. Para Lucas, era sobrevivência. No primeiro treino, bastou dar a partida para que o olhar dos adultos se transformasse. Enquanto alguns garotos forçavam o acelerador de qualquer jeito, Lucas conduzia o kart com calma. Ele não pilotava apenas. Ouvia a máquina, como fazia na oficina. Ouvia o estalo das correntes, sentia a vibração dos pedais, ajustava cada curva com precisão de mecânico.
Carolina, observando das arquibancadas improvisadas, quase não piscava. Ele não dirige, ele conversa com o motor. Os mecânicos que tinham ajudado na construção se entreolhavam, meio orgulhosos, meio surpresos. O menino de rua, franzino e descalço, parecia ter nascido para aquilo. Mas a pista também tinha seus predadores. Entre os competidores estavam meninos ricos, com uniformes novos, capacetes reluzentes e karts patrocinados. Para eles, Lucas era apenas intruso, uma anomalia naquele ambiente. Na pausa entre voltas, um deles se aproximou rindo com deboche. "Ei, mendiguinho, você vai correr ou vai pedir moeda no semáforo da curva 2? Os amigos caíram na gargalhada. Outro completou. "Cuidado para não engraxar o kart da gente com essa roupa suja." Lucas sentiu o sangue ferver, mas manteve os olhos baixos. Sabia que reagir só alimentaria as provocações. Carolina, ao ver a cena, subiu no cercado. "Deixem ele em paz!" gritou. Os meninos riram ainda mais. "E, olha lá, até a namoradinha veio defender." Naquela noite, deitado embaixo da marquise onde ainda dormia, Lucas não conseguiu fechar os olhos. A lembrança das gargalhadas o corroía. Apertava a chave inglesa contra o peito, mas pela primeira vez ela parecia não bastar. "Vale a pena?" sussurrou para si mesmo. "Vale a pena lutar contra todos eles?" O coração dizia que sim, mas a mente lembrava de cada olhar de desprezo, cada palavra cuspida como veneno. Ele queria ser reconhecido, mas começava a temer que a única coisa que veriam nele seria a pobreza herdada. Nos dias seguintes, os treinos continuaram. E quanto mais Lucas se destacava na pista, mais as zombarias aumentavam. "Vai, mendigo mecânico!" gritavam alguns. "Quando acabar a corrida, vai ter que lavar os pneus da gente." Alguns adultos também não ajudavam. "Esse garoto não devia estar aqui. Esse campeonato é para quem tem estrutura." Mas outros, em silêncio, começavam a admirar. Havia algo naquele menino que não podia ser ignorado. Carolina percebeu a mudança em Lucas. Ele falava menos, sorria quase nunca. Depois de cada treino, ficava sentado sozinho, olhando o kart como se buscasse respostas. "O que foi?" perguntou ela um dia, sentando ao lado dele. "Eu não sei se consigo", murmurou ele. "Não é a corrida. Eu sei ouvir o motor, sei pilotar. Mas, e se nada disso importa? E se tudo o que eles veem é um menino de rua?" Carolina colocou a mão sobre a dele. "Eles podem rir, podem zombar, podem te chamar de mendigo. Mas quando a bandeira baixar e o motor ligar, só uma coisa vai importar: quem chega na frente." Lucas a encarou e por um instante o peso diminuiu. Mas no fundo, o dilema permanecia. Ele queria acreditar que talento venceria preconceito. Queria, mas não tinha certeza. Na volta para casa, o eco das provocações ainda ressoava em sua cabeça. Cada riso era como um martelo batendo. O nome de Rogério já era um fardo, e agora sua própria existência parecia ser motivo de piada. Deitou-se no chão frio da marquise, fechou os olhos e sussurrou como quem implora: "Pai, me dá forças." O silêncio da noite não respondeu, mas a chave inglesa, firme em sua mão, parecia pulsar como sempre. Era pouco, mas era o suficiente para não desistir. O sol ainda nem havia alcançado o meio do céu quando Lucas chegou à pista. Era cedo, mas o lugar já estava cheio. Crianças em uniformes novos, capacetes reluzindo, karts alinhados em fileiras perfeitas. O cheiro de combustível e borracha queimada pairava no ar, misturado ao som ensurdecedor dos motores sendo testados. Lucas entrou com o seu kart improvisado, empurrado pelas mãos pequenas. As rodas rangiam. A pintura era inexistente. Os bancos eram apenas um remendo. Comparado com os outros, parecia uma piada. Os olhares se voltaram imediatamente. "É sério isso?" murmurou um dos meninos ricos, rindo. "Ele vai correr nesse lixo? Cuidado para não desmontar na primeira curva", completou o outro, seguido por gargalhadas. Lucas manteve a cabeça baixa.
Apertava a chave inglesa no bolso como quem segura a própria alma. Carolina caminhava ao lado, firme, ignorando as zombarias. Não escuta eles. O que importa não é como começa, mas como termina. As palavras o aqueceram, mas não apagaram a ansiedade que queimava no peito. Na área de largada, os karts foram alinhados. Os motores dos rivais rugiam como animais selvagens, enquanto o de Lucas tossia, irregular. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e lembrou das lições do pai. Ouça a máquina. Ela fala com você. Quando abriu os olhos, fixou o olhar na pista à frente. Pouco importava se riam. Aquele era o momento. O sinal soou. Os motores explodiram em potência. Lucas acelerou. No início, surpreendeu a todos. O kart respondia bem, mesmo com limitações. Ele fazia curvas com precisão, aproveitando cada detalhe que observara nos treinos. Passou um piloto logo na segunda volta, arrancando exclamações da plateia. "Ele não é tão ruim quanto parece", disse alguém na arquibancada. Carolina vibrava, gritando o nome dele. Os mecânicos da oficina, que haviam ido assistir, trocavam olhares cúmplices, orgulhosos. Mas o que parecia um sonho logo virou pesadelo. Na terceira volta, um barulho metálico soou debaixo do kart. Um rangido estranho, seguido de vibrações fortes no volante. Lucas tentou ajustar, mas o kart resistia. O motor falhava em resposta. "Não", murmurou desesperado. "Não agora." As rodas começaram a travar nas curvas. Ele perdeu velocidade. 1, 2, 3 concorrentes passaram voando ao seu lado. As vaias começaram a ecoar. "Eu sabia!" gritou um homem da arquibancada. "Foi só fogo de palha." Na quinta volta, o inevitável aconteceu. A corrente do kart, cerrada de propósito, se soltou. O veículo parou no meio da pista imóvel. O público explodiu em risadas. "Olha o prodígio do lixo", zombou alguém. "Nem o kart aguenta." "Filma isso, filma!" gritou o outro. Dezenas de celulares se ergueram. Cada lágrima de Lucas, cada gesto desesperado era registrado. Ele desceu, ajoelhando-se ao lado do kart. Tentou recolocar a corrente, mas ela estava irremediavelmente danificada. Suas mãos tremiam. O coração batia como um tambor descompassado. Olhou ao redor e viu apenas risos, dedos apontando, olhares de desprezo. Sentiu o rosto queimar. As lágrimas vieram sem que pudesse conter. Levantou-se devagar e começou a empurrar o kart até a saída da pista. Cada passo era acompanhado por vaias e filmagens. O barulho da multidão soava como uma sentença. Fracasso. Do lado de fora, Carolina correu até ele. Empurrou curiosos, enfrentou olhares e segurou os ombros do amigo. "Lucas, olha para mim." Ele ergueu o rosto. Estava sujo de graxa, poeira e lágrimas. A voz saiu quebrada. "Eu perdi, Carolina. Eu perdi." Ela balançou a cabeça, firme, com os olhos marejados. "Não, você não perdeu. Te roubaram a vitória." As palavras bateram fundo. Lucas piscou, confuso. "Como assim? Isso não foi falha do seu kart. Eu vi. Aquilo foi sabotagem. Alguém mexeu na corrente." A voz dela era firme, cheia de convicção. "Eles queriam te derrubar. E conseguiram hoje." Lucas fechou os olhos, as lágrimas caindo de novo. "Então acabou." Carolina apertou suas mãos com força. "Não acabou. Eles quebraram o kart, mas não quebraram você. Ainda dá para recuperar." Atrás deles, as risadas e os celulares continuavam. O mundo queria registrar a imagem do menino fracassado. Mas naquele instante, Lucas sentiu algo dentro dele resistir. A vergonha ainda queimava. Mas a faísca da coragem, reacendida pelas palavras de Carolina, não deixava apagar. Ele não sabia como voltaria, mas sabia que voltaria. A derrota no kart ainda queimava em Lucas como ferro em brasa. A imagem das vaias, dos celulares filmando suas lágrimas, ecoava todas as noites quando ele fechava os olhos. O mundo inteiro parecia ter gravado o momento da sua humilhação.
Mas, em vez de desistir, aquilo se tornou combustível. Na manhã seguinte, voltou à oficina com a chave inglesa no bolso e o semblante fechado. Carolina tentou arrancar dele algumas palavras, mas ele permanecia calado. Não havia mais espaço para lamentos, só trabalho. Começou a se dedicar como nunca. Passava horas analisando motores velhos, desmontando peças, estudando ruídos mínimos. O garoto franzino, que muitos ainda chamavam de mendigo mecânico, agora mostrava uma disciplina quase obsessiva. Um carro importado chegou à oficina com um defeito que nenhum dos mecânicos conseguia resolver. O cliente, irritado, já cogitava levar o veículo para outra cidade. Lucas se aproximou em silêncio, inclinou-se e encostou o ouvido no motor. "O problema não está aqui", disse, apontando para a parte frontal. "Está na bomba de combustível. Ela não foi trocada na revisão." Os mecânicos franziram a testa, duvidando. Mas quando abriram a peça, viram que ele estava certo. O carro voltou a funcionar. E o cliente, surpreso, perguntou o nome do menino. "Lucas", respondeu, sem erguer o queixo. O homem sorriu. "Guarde esse nome. Esse garoto sabe o que faz." Pouco a pouco, as conversas no bairro começaram a mudar de tom. Ainda havia quem zombasse, mas agora surgiam outras vozes. "Você viu o que ele fez com aquele carro? O garoto tem talento de verdade. Não é só o filho do Rogério, é melhor ainda. Na padaria, na barbearia, até no mercado, o nome dele aparecia. Não como motivo de riso, mas como sinal de respeito. Mesmo assim, o caminho não era fácil. Lucas ainda dormia sob marquises, ainda enfrentava o frio das madrugadas, ainda acordava com o estômago vazio. A humilhação da corrida não se apagava, mas havia algo novo, uma determinação silenciosa, que se refletia nos olhos dele cada vez que pegava a chave inglesa. Carolina era quem mais notava. "Você mudou", disse um dia, vendo-o mergulhado em um motor, o rosto coberto de graxa. "Eu só aprendi que não dá para esperar que o mundo seja justo", respondeu, sem tirar os olhos do trabalho. "Mas eu posso ser mais forte do que a injustiça." Ela sorriu com orgulho. "E é por isso que eles vão ter que respeitar você." O tempo passou. Mais carros difíceis chegaram e Lucas sempre encontrava a solução. Às vezes demorava horas, às vezes errava no início, mas sempre insistia até acertar. Essa teimosia, que muitos chamavam de loucura, começava a ser vista como virtude. Um cliente antigo, conhecido pela exigência, disse em voz alta dentro da oficina: "Esse menino tem mais talento sozinho do que muitos mecânicos juntos." Zé, o dono, ouviu em silêncio. Não admitia em voz alta, mas já não conseguia ignorar o valor do garoto. As crianças ricas que antes zombavam dele ainda o seguiam com olhares de desdém. Mas cada vez que passavam pela oficina e o viam coberto de graxa, concentrado em algum motor complicado, percebiam que ele não havia desistido. Aquele mendigo piloto continuava de pé, e isso, por si só, já era vitória. À noite, Lucas continuava dormindo no chão frio, mas o coração já não estava tão pesado. O bairro começava a mudar. O respeito, mesmo que tímido, crescia. A cada carro que consertava, a cada problema que resolvia, ele mostrava que não precisava de piedade, só de oportunidade. Segurando a chave inglesa contra o peito, sussurrava para si mesmo antes de dormir: "Eles vão lembrar do meu nome. Não porque eu chorei na pista, mas porque eu nunca parei de lutar." O menino pobre, rejeitado, começava a transformar sua dor em inspiração. A oficina estava em seu ritmo normal, quando o som grave de um motor diferente ecoou pela rua. Não era o ronco de carros comuns do bairro, mas algo mais sofisticado, poderoso, quase como o rugido de um animal de luxo. Os mecânicos pararam por um instante, enxugando o suor da testa e se entreolhando. Até Zé, acostumado a ver de tudo, ergueu as sobrancelhas. Um carro preto, reluzente como espelho, estacionou na entrada. O sol refletia em sua lataria polida, chamando a atenção de quem passava na calçada. Era um modelo que poucos conheciam de perto, importado, raro
e caro o suficiente para ser assunto por dias no bairro. A porta se abriu devagar e de dentro saiu um homem alto, elegante, com terno alinhado e relógio de ouro que cintilava a cada movimento. Seu olhar era frio, carregado de superioridade. Caminhava como quem esperava que o chão se curvasse para recebê-lo. "Quem é o responsável por este lugar?" perguntou sem cumprimentar, apenas olhando em volta com desdém. Zé limpou as mãos engorduradas no avental e se aproximou. "Sou eu. O que houve?" O homem apontou para o carro com um gesto rápido, como quem fala de um objeto qualquer. "Meu veículo apresenta um barulho estranho no motor. Já levei a 2 oficinas na cidade e nenhum dos seus profissionais conseguiu resolver. Quero ver se vocês têm capacidade." O tom era de desafio, como se já esperasse o fracasso. Enquanto os mecânicos se reuniam ao redor do carro, Lucas observava de longe. Seus olhos percorriam cada detalhe. A forma como o motor vibrava em repouso. O cheiro quase imperceptível de combustível no ar. Para ele, não era apenas um carro, era um ser vivo respirando com dificuldade. Mas antes que pudesse se aproximar, o milionário o notou. "E este aí?" perguntou franzindo o senho. "É funcionário?" "Não, é só um ajudante", respondeu Zé, tentando encerrar o assunto rapidamente. O homem riu, um riso curto e desdenhoso. "Ajudante? Parece mais um mendigo que invadiu sua oficina." Virou-se para os outros. "Espero que ele não chegue perto do meu carro. Não quero mãos sujas manchando meu couro legítimo." Alguns mecânicos engoliram seco, desconfortáveis. Carolina, que estava próxima, apertou os punhos com raiva. Lucas baixou a cabeça, mas seus olhos ainda estavam fixos no carro. O milionário impaciente observava enquanto os mecânicos testavam o motor. O barulho existia, mas era discreto, quase impossível de localizar. Eles conferiam velas, correias, até sugeriram troca de óleo. Nada. Patético. O homem murmurou alto o suficiente para todos ouvirem. 3 oficinas e ninguém consegue me dar uma resposta. Foi nesse instante que Lucas, incapaz de segurar, deu um passo à frente. "Eu posso tentar." O silêncio caiu como uma bomba. Zé arregalou os olhos. Carolina prendeu a respiração. O milionário o encarou por um instante e depois explodiu em gargalhadas. "Você, um garoto de rua, quer mexer no meu carro que vale mais do que toda essa oficina?" "Eu não quero mexer", disse Lucas firme. "Só quero olhar." A risada cessou. O homem cruzou os braços. "Muito bem, olhe. Vamos rir juntos quando você não encontrar nada." Lucas se aproximou devagar, sentindo o peso dos olhares. Colocou a mão sobre o capô como quem cumprimenta. Depois abriu-o com cuidado. Enfiou a cabeça, fechou os olhos e deixou os ouvidos trabalharem. O mundo desapareceu. Só havia o motor. Ele encostou levemente os dedos em algumas peças, seguiu mangueiras e cabos como quem percorre um mapa invisível, até que parou. "Aqui", murmurou. "O problema está aqui." Apontou para uma mangueira de combustível. Havia uma rachadura quase invisível, escondida sob um encaixe. Quase ninguém notaria. Os mecânicos se aproximaram, céticos. Um deles puxou a peça com cuidado e então viram. A fissura estava lá, pequena, mas fatal. Lucas ergueu os olhos. Se essa mangueira arrebentar em alta velocidade, o combustível vai vazar sobre o motor aquecido. Um acidente, talvez uma explosão. O milionário empalideceu. O silêncio da oficina foi absoluto. O desprezo em seus olhos deu lugar ao medo. Medo do que poderia ter acontecido se tivesse ignorado aquele detalhe. Zé pigarreou. "Ele está certo. É grave." Alguns clientes no balcão já levantavam os celulares, gravando. Era impossível não registrar aquele momento. O menino pobre que havia salvo um milionário de uma tragédia. Carolina olhava para Lucas com orgulho silencioso. Ele não precisava falar muito. A cena falava por si. Por fim, o homem respirou fundo, ajeitou o terno e disse em voz baixa, quase engolindo as palavras: "Eu devo admitir,
O garoto tem olhos melhores do que muitos profissionais. Lucas não sorriu, não agradeceu. Apenas limpou as mãos no pano e voltou para o canto da oficina, segurando a chave inglesa no bolso. O milionário deixou o carro para reparos e saiu, agora em silêncio, sem zombarias. Mas seu silêncio não era arrogância, era respeito forçado. E os vídeos já começavam a circular. O menino de rua que havia sido desprezado minutos antes, agora era visto como quem salvara um milionário de um desastre. O barulho da oficina já diminuía quando o sol começou a se despedir no horizonte. Os últimos raios de luz entravam pelas janelas altas e riscavam as paredes de laranja e vermelho, tingindo de ouro as ferramentas penduradas. Era um fim de tarde calmo, quase melancólico. Lucas estava sozinho no canto que chamava de seu. Sentado em um caixote com a cabeça baixa, limpava devagar a chave inglesa do pai. O pano gasto corria pelo metal como se fosse um gesto de devoção. Para ele, aquele objeto era mais do que uma ferramenta. Era uma ponte com o passado, um pedaço do homem que havia lhe dado a vida e desaparecido cedo demais. A cada polida, Lucas lembrava das mãos do pai, fortes, mas cuidadosas, e de como o observava quando criança, fascinado pela paciência com que ajustava motores. Ele suspirou. Se você estivesse aqui, pai... Foi interrompido pelo som de passos lentos na entrada da oficina. Todos que estavam por perto levantaram os olhos. Carolina, que fechava uma caixa de peças, se endireitou. Zé, ainda atrás do balcão, ergueu as sobrancelhas. Um senhor de cabelos brancos, pele enrugada pelo tempo e apoiado em uma bengala, apareceu na porta. Era o mesmo idoso que semanas antes havia reconhecido em Lucas os gestos do pai. Agora voltava, com passos firmes e olhar carregado de memória. Ele entrou devagar, como quem atravessa um templo. A cada passo, parecia observar o ambiente, absorvendo o cheiro de graxa e o eco dos motores, como se tudo aquilo o transportasse para outra época. Seus olhos pararam em Lucas, ainda sentado com a chave inglesa nas mãos. O velho sorriu discretamente, como quem vê diante de si algo que já esperava encontrar. Você limpa essa chave como se fosse um tesouro, disse, a voz rouca, mas cheia de respeito. Lucas ergueu o olhar surpreso. É o que ela é. Foi do meu pai. O velho assentiu, aproximando-se até parar diante dele. Rogério tratava suas ferramentas da mesma forma. Não eram apenas ferro e parafusos, eram extensões de sua alma. Lucas apertou ainda mais o objeto entre os dedos. A garganta fechou. O senhor conheceu meu pai, não foi? O idoso respirou fundo, os olhos marejando. Conheci, e posso dizer sem medo, ele era único. Não apenas habilidoso, tinha coragem, a coragem de enfrentar o improvável. Sentou-se em uma cadeira próxima, ajeitando a bengala no colo. O silêncio na oficina era absoluto. Até os mecânicos que fingiam arrumar ferramentas escutavam atentos. Lembro de uma corrida numa estrada de terra. O carro dele quebrou na metade. Qualquer um teria desistido, mas Rogério, não. Ele desceu, sujou as mãos de óleo, ajeitou o motor ali mesmo, no meio da poeira, e voltou para a pista. Terminou em segundo lugar, mas parecia ter vencido o mundo. O velho sorriu entre lágrimas. Não era sobre vitória, era sobre não desistir. Lucas sentiu o peito arder. E por que todos dizem que ele foi um fracassado? O idoso fechou os olhos por alguns segundos, como se doesse lembrar. Porque o mundo é cruel. Ele sofreu um acidente grave, perdeu corridas, e as pessoas logo o enterraram no esquecimento. É mais fácil apontar erros do que reconhecer coragem. Chamaram-no de fracassado, mas eu nunca acreditei nisso. O silêncio voltou. Lucas encarou o chão, as lágrimas escapando. Eu sempre achei que tinha que ser diferente dele, que se fosse igual, acabaria esquecido também. O velho apoiou a mão trêmula sobre o ombro do garoto. Escute bem, menino. Você não precisa fugir do nome dele. Rogério não te deixou só as mãos, te deixou a chama que o movia. Se for como ele, será corajoso.
E coragem é o que o mundo mais precisa. Carolina, de braços cruzados, enxugou discretamente os olhos. Zé, no fundo, desviou o olhar, mas a emoção também o alcançava. Lucas, porém, parecia renascer diante daquelas palavras. Segurou a chave inglesa contra o peito como quem segura um coração. Então, eu não preciso ter medo de ser como ele? O velho sorriu, lágrimas correndo pelo rosto enrugado. Se for como ele, será lembrado. Não pelo acidente, não pelas derrotas, mas pela coragem. Lucas fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu, algo havia mudado. A insegurança deu lugar a uma determinação silenciosa. Eu vou honrar o nome dele, disse firme. Vou mostrar que ele nunca foi esquecido. O idoso assentiu emocionado. E quando fizer isso, garoto, não estará apenas honrando Rogério Alves, estará honrando a si mesmo. O sol já havia desaparecido quando o velho se despediu. Caminhou para fora com passos lentos, deixando atrás de si um silêncio reverente. Naquele entardecer, sem aplausos, sem câmeras, sem barulho, Lucas teve o maior reconhecimento de sua vida. Não precisava fugir do passado, precisava carregá-lo. Pela primeira vez, o nome Alves não era peso, era chama. Uma chama que queimava não para destruí-lo, mas para iluminar seu caminho. Os dias seguintes ao encontro com o velho amigo do pai foram diferentes. Havia algo novo na postura de Lucas. Ele não caminhava mais com os ombros caídos, não falava apenas quando perguntado. O menino de rua que sempre parecia encolhido diante do mundo, agora carregava nos olhos uma chama, discreta, mas impossível de ignorar. E o bairro, mesmo sem perceber, começou a reagir a essa mudança. A primeira oportunidade surgiu de forma simples. Um vizinho trouxe um carro velho, um Fusca, que fazia mais barulho do que movimento. Zé estava ocupado, os mecânicos resmungaram, e o cliente quase desistiu. Foi quando Lucas levantou a voz, tímido, mas decidido. Eu posso dar uma olhada. O homem riu, descrente. Você? Esse carro já morreu, moleque. Só me deixe tentar. Insistiu. Com a permissão de Zé, Lucas se ajoelhou ao lado do veículo, ouviu atentamente o motor engasgado e, em poucos minutos, apontou o problema. Uma vela solta e sujeira acumulada. Ajustou, limpou e o Fusca voltou a roncar. Não perfeito, mas vivo. O dono incrédulo sorriu. Quanto eu te devo? Lucas hesitou. Nunca tinha ouvido essa pergunta vinda de um cliente. Carolina interveio. Ele não quer esmola, quer reconhecimento. O homem balançou a cabeça, ainda surpreso. Pois bem, esse garoto entende mais do que parece. A notícia se espalhou rápido. No bairro, boatos correm mais velozes que carros de corrida. Em poucos dias, novos clientes apareceram. Uma senhora com um carro que não pegava na chuva. Um motorista de aplicativo com o ar-condicionado quebrado, até um mototaxista pedindo ajustes nos freios. Cada vez, Lucas mostrava paciência e precisão. Nada lhe passava despercebido. Para ele, não existia trabalho pequeno, apenas a chance de provar de novo e de novo que não era só um menino de rua. E foi assim que, pouco a pouco, o apelido mudou. Nas esquinas, nas conversas de barbearia e até no mercado, já não se falava apenas de Lucas, o mendigo piloto. Agora, muitos o chamavam de o garoto mecânico prodígio. É aquele menino que resolve o que ninguém consegue. O filho do Rogério? Dizem que herdou o talento. Ele tem olho clínico. Nasceu para isso. Lucas ouvia de longe, sem se intrometer. Mas cada palavra dessas caía dentro dele como lenha em uma fogueira. Foi numa tarde chuvosa que aconteceu a cena que marcaria essa virada. Um grupo de rapazes, os mesmos que antes zombavam dele na oficina e até o chamavam de engraxate de sucata, apareceu aflito. O carro deles havia parado no meio da rua e nenhum dos adultos do bairro conseguia resolver. Entraram na oficina, encharcados, com expressões desconfortáveis. Lucas, será que você pode dar uma olhada? O
garoto levantou os olhos do motor em que estava trabalhando. Reconheceu-os imediatamente. Poderia ter se vingado, lembrado das humilhações, mas respirou fundo e disse apenas: "Traz aqui." Os rapazes obedeceram sem zombaria. Assistiram em silêncio enquanto Lucas, com calma, identificava o problema. Uma simples falha elétrica. Em minutos, o carro voltou a funcionar. Os jovens se entreolharam constrangidos. Um deles pigarreou: "Valeu, cara. A gente não devia ter falado aquelas coisas." Lucas apenas sorriu de leve, limpando as mãos no pano. "O importante é que o carro está rodando." Carolina, que observava a cena, sorriu com orgulho. "Viu só? Até quem ria de você agora vem pedir ajuda." E aquele momento, registrado por celulares de curiosos que passavam na rua, logo se espalhou pelas redes sociais do bairro. Menino de rua ajuda os mesmos que antes zombavam dele. Naquela noite, deitado em sua marquise fria, Lucas segurou a chave inglesa contra o peito e refletiu. Não estava rico, não tinha casa, ainda enfrentava fome, mas pela primeira vez sentia que o bairro começava a enxergá-lo. Não mais como o menino rejeitado, mas como alguém capaz, como o herdeiro de um legado, como o garoto mecânico prodígio. O bairro inteiro parecia respirar novidade quando os cartazes começaram a aparecer nas esquinas. Grande evento comunitário, exposição e corrida de carros antigos. Letras garrafais acompanhadas de imagens reluzentes de veículos clássicos tomavam postes, vitrines e murais. Para os moradores, era o acontecimento do ano. Para os mecânicos, um orgulho. Na oficina, Zé trouxe um dos cartazes nas mãos e prendeu-o na parede, perto do balcão. "Vai ser grande", comentou. "Gente de toda a cidade vai vir." Os mecânicos se animaram, lembrando histórias de carros que já haviam restaurado. Carolina, empolgada, falava sobre os modelos que adoraria ver de perto. Mas Lucas, no canto, ficou em silêncio. Seus olhos brilhavam, mas não ousava demonstrar. O coração dele ardia em desejo. Aquela era a chance perfeita, estar perto das máquinas que sempre sonhou, dos motores que carregavam história, mas no fundo sabia que ninguém pensaria em incluí-lo. No entanto, alguns dias depois, uma surpresa aconteceu. Um dos organizadores do evento apareceu na oficina. Era um homem de meia idade, simpático, mas formal. Conversou com Zé, elogiou os serviços da oficina e, por fim, disse: "Precisamos de ajudantes para o evento, jovens para auxiliar na parte técnica. Pensei em chamar alguém daqui." Zé coçou a barba, refletindo. Antes que pudesse responder, Carolina se adiantou. "Lucas pode ir." O organizador olhou para o garoto franzino, coberto de graxa, e arqueou as sobrancelhas. Esse menino! Lucas sentiu o olhar pesar sobre si, como tantas outras vezes. O homem não disse nada ofensivo, mas a dúvida em seu tom falava por si. "Ele é ótimo", insistiu Carolina. "Melhor do que muitos mecânicos." Zé pigarreou, ainda hesitante. Mas, diante da insistência da filha e dos olhares atentos, concordou. "Pode ser, ele vai." O organizador deu de ombros. "Muito bem, então está decidido." A notícia se espalhou rápido. O menino de rua vai para o evento. Alguns riam, outros comentavam com curiosidade. Havia quem torcesse, mas também quem zombasse. "Ele não vai durar um dia. Imagina aquele garoto no meio dos carros antigos?" "É piada. No máximo carrega ferramenta." Essas palavras chegavam aos ouvidos de Lucas como pedras, mas diferente de outras vezes, ele não deixou que o derrubassem. Apertava a chave inglesa no bolso e repetia para si mesmo: "Eu vou provar que mereço estar lá." Nos dias seguintes, a oficina se transformou em uma preparação silenciosa. Enquanto os mecânicos falavam sobre os carros que iriam expor, Lucas trabalhava dobrado. Ajustava motores, trocava peças, limpava ferramentas. Não reclamava, não falava muito, mas cada gesto carregava uma decisão. Ele não seria apenas ajudante.
Ele seria visto. Carolina o observava e certa noite disse: "Você não precisa carregar o mundo sozinho, sabia?" Lucas sorriu de canto, cansado. "Não estou carregando o mundo, só estou mostrando que eu posso." Quando o dia do evento se aproximou, a ansiedade tomou conta do bairro. Crianças falavam sobre os carros que veriam, adultos apostavam em quais modelos apareceriam. Para Lucas, cada cartaz era um lembrete do desafio que o aguardava. Naquela noite, deitado sob sua marquise gelada, ele fechou os olhos e segurou a chave inglesa do pai contra o peito. "Pai, se eu tiver coragem, vai ser suficiente", murmurou. O silêncio da rua foi a única resposta, mas dentro dele, algo sussurrava. Sim. No amanhecer do grande evento, Lucas levantou-se com o coração em chamas. Ainda não sabia o que enfrentaria, mas já havia tomado sua decisão. Não seria espectador, não seria figurante. Ele iria mostrar que merecia estar ali. O evento comunitário transformou a praça em um palco. Bandeirolas tremulavam, barracas vendiam comida e crianças corriam maravilhadas diante dos carros antigos alinhados. O ronco dos motores misturava-se às vozes da multidão. Carros restaurados brilhavam sob o sol. Chevrolets dos anos 50, Fuscas polidos, caminhonetes que lembravam tempos de estrada. Era um desfile da memória. Lucas estava lá, com o uniforme simples da oficina. Muitos o olhavam de lado, como quem se perguntava o que fazia aquele menino no meio de veteranos. Ele não se abalava. Trazia a chave inglesa no bolso como amuleto. Carolina, animada, sussurrou: "É hoje, Lucas. É aqui que você vai mostrar quem é." Ele apenas assentiu, os olhos brilhando. A apresentação começou. Um a um, os carros davam voltas pela praça, arrancando aplausos. Até que um grito ecoou: "Tem problema no carro!" Um sedã clássico soltava fumaça. O motorista reduziu, assustando a multidão. O barulho metálico indicava falha séria. Os mecânicos correram, abriram o capô e discutiram em voz alta, mas sem solução. O público murmurava. Celulares se erguiam, o evento prestes a virar fiasco. De longe, Lucas reconheceu o som. Era o mesmo que ouvira nas histórias do pai. Apertou a chave inglesa no bolso. Podia se calar, mas algo mais forte falou por ele. "Eu sei o que é." O silêncio caiu. O organizador tentou afastá-lo. "Menino, saia daqui. Isso é coisa séria." Lucas ergueu a chave inglesa como bandeira. "Deixem-me tentar." Alguns riram, outros filmaram. Carolina interveio, a voz trêmula. "Deixem ele. Se alguém pode resolver, é ele." Relutantes, recuaram. Lucas se ajoelhou diante do motor. As mãos firmes afrouxaram parafusos, ajustaram conexões. Para ele, não havia praça nem aplausos. Apenas o motor e a lembrança do pai. Com a chave inglesa, aplicou a técnica que Rogério havia criado anos antes. Minutos pareceram horas. Depois, fechou o capô e disse ao motorista: "Tente agora." O motor roncou, irregular, depois firme, renascido. A praça explodiu em aplausos. Carolina pegou o microfone emocionada. "Esse menino não é apenas um mecânico, é um sobrevivente, um herdeiro da coragem que moveu gerações." As palavras ecoaram como trovão. Lucas ergueu a chave inglesa para o alto, lágrimas nos olhos. A imagem, registrada por dezenas de celulares, se espalharia rapidamente. O menino de rua que salvara o evento, honrando o legado do pai. Naquele instante, ele não era mais o garoto rejeitado. Era símbolo de que coragem pode nascer nos lugares mais improváveis. E pela primeira vez, sentiu que o nome Alves não era dor, era vitória. O som do motor restaurado ainda ecoava quando a praça mergulhou em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam fixos em Lucas, o garoto magro, com as mãos manchadas de graxa e lágrimas brilhando no rosto. Ele respirou fundo, ergueu a chave inglesa do pai para o alto e sua voz, embargada mas firme, atravessou o espaço lotado.
Não importa o que tiraram de mim, importa o que escolhi fazer com o que restou. Por um instante, ninguém se moveu. O peso daquelas palavras parecia atravessar a pele e alcançar o coração de cada pessoa ali. Então, como se uma onda tivesse varrido a multidão, os aplausos começaram. Primeiro tímidos, depois ensurdecedores. Homens que antes riam agora batiam palmas com força. Mulheres choravam abertamente. Crianças erguiam os braços, gritando o nome dele. Os celulares, em dezenas, registravam cada segundo, sabendo que testemunhavam algo que não seria esquecido. Carolina enxugava as lágrimas, sorrindo. Zé, mesmo contido, não conseguiu esconder o orgulho nos olhos. E o velho amigo de Rogério, de pé entre a multidão, murmurava em lágrimas. Ele conseguiu. Ele trouxe de volta a coragem. Naquele dia, Lucas deixou de ser apenas um menino pobre, um ajudante ou o filho de um mecânico esquecido. Tornou-se algo maior. O símbolo de esperança de toda uma cidade. As ruas que antes o rejeitavam, agora ecoavam seu nome. O menino que oferecia trabalho em troca de comida havia mostrado que resiliência pode transformar dor em força e que coragem não depende de onde se nasce, mas do que se escolhe fazer com as próprias mãos. Enquanto a multidão o aplaudia de pé, Lucas, ainda com a chave inglesa erguida, sorriu entre lágrimas. Não havia vitória maior do que aquela. Não apenas consertar um carro, mas consertar a maneira como o mundo o enxergava. E naquele instante, para todos que o viam, ele deixou de ser apenas Lucas Moreira. Passou a ser lembrado como o menino da cidade. E aí, gostou dessa história emocionante? Conta pra gente nos comentários. A sua opinião faz toda a diferença. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e compartilhar para apoiar o nosso trabalho. A gente se vê na próxima.